Olá pessoal, eu sou o Paulo Nascimento, estamos mais uma vez aqui no nosso canal Que Resenha para apresentar a vocês a resenha de mais um material bibliográfico e dessa vez eu trago o desafio de apresentar a resenha de uma obra monumental do campo da teologia chamada Teoria do Método Teológico. O livro, a capa está um pouquinho desbotada, como vocês podem ver, porque eu usei muito esse livro, já tem um tempo que eu não voltava a ele, voltei a ele recentemente, mas ela está desbotada porque eu utilizei muito esse livro na minha trajetória de estudos no campo da teologia, tá? Então, nossa resenha de hoje é de um livro muito importante, no meu entender, chamado Teoria do Método Teológico, de autoria do teólogo brasileiro Clodovis Boff. Teoria do Método Teológico, de Clodovis Boff. Talvez você tenha reconhecido esse sobrenome, Boff, e esteja relacionando ele com um outro teólogo brasileiro, o Leonardo Boff. E se você fez isso acertadamente, porque o Clodovis, de fato, é um dos irmãos mais novos do Leonardo Boff. Leonardo Boff é um teólogo de primeira importância. Eu espero para frente apresentar a resenha de alguns dos seus livros aqui no nosso canal, mas ele tem um irmão mais novo, que é o Clodovis, que é um teólogo primoroso também, um teólogo católico, de tradição tomista, né, ligado aí a São Tomás de Aquino, e pouco conhecido, no meu entender, pelo menos nos círculos fora da Igreja Católica, entre os círculos protestantes, talvez menos conhecido, sua obra talvez tenha tido menos penetração e menos impacto nos círculos protestantes e evangélicos, mas eu entendo que o trabalho do Clodovis Boff talvez seja tão importante quanto o trabalho do Leonardo Boff e a importância que esse trabalho tem para o universo da reflexão teológica no Brasil e na América Latina, tá bom? Então, eu quero fazer alguns comentários hoje sobre o conteúdo e sobre a importância do livro Teoria do Método Teológico, de Clodovis Boff. Primeiro, eu entendo que esse livro se endereça a toda a comunidade cristã. Eu tenho uma convicção de que a teologia não é privilégio, nem é propriedade das pessoas ordenadas, de padres, de freiras, de religiosos, dos bispos, ou no campo do protestantismo, dos pastores, das pastoras, ou dos teólogos profissionais, acadêmicos. Eu não entendo que a teologia é privilégio nem propriedade de nenhuma dessas categorias. Eu entendo que a teologia é um chamado, é uma vocação, é uma responsabilidade de toda a comunidade cristã. Eu entendo que nós precisamos cada vez mais, e inclusive nesse contexto que estamos vivendo, pensar a nossa fé teologicamente. Teologia não é nada além disso. Teologia é pensar aquilo que se crê. Afinal de contas, a fé nós não entendemos a fé como algo absolutamente irracional. A fé pode ser traduzida num discurso crível, num discurso racional, num discurso compreensível, num discurso organizado, num discurso coerente. O discurso religioso tem uma racionalidade que lhe é própria. A sua racionalidade não tem os mesmos fundamentos da racionalidade filosófica ou científica, mas o discurso religioso tem uma racionalidade, tem um modo de ser, tem um modo de se expressar, tem um modo de se organizar que lhe é próprio. E a tarefa teológica nada mais é do que isso, é explorar os aspectos compreensivos, racionais, sistemáticos, contextuais do discurso religioso e da fé religiosa. Claro que nós estamos falando a partir de uma perspectiva cristã. O Clodovis Boff é um teólogo cristão, mas eu entendo que isso se aplica às demais teologias também, das demais religiões. Óbvio, precisamos considerar que o cristianismo
talvez tenha peculiaridades em relação a outros discursos religiosos por conta do contexto onde o cristianismo nasceu e se desenvolveu, especialmente no diálogo com a cultura grega. Isso então dá uma possibilidade de reflexão e de racionalização da fé cristã que talvez seja diferente de outras teologias pertencentes a outras religiões. Eu estou fazendo essa introdução, uma introdução um pouco grande, porque, na verdade, essa é a tarefa desse livro, Teoria do Método Teológico. Não é um livro de teologia sistemática, não é um livro de teologia dogmática. Nesses livros, nesses manuais, a proposta é organizar os principais conteúdos doutrinários e dogmáticos da fé cristã. Não é isso, não é essa a proposta da Teoria do Método Teológico do Clodovis Boff. O que o Clodovis Boff está tentando nos passar com esse livro é nos dando dicas de como o discurso religioso, de como o discurso teológico se articula e de como a teologia pode ser praticada, e repito, praticada não só pelos teólogos profissionais e ordenados, mas praticada por toda a comunidade de fé. Então ele organiza o seu trabalho, por exemplo, em algumas seções. A primeira seção são os fundamentos. Quais são os fundamentos do discurso teológico? A segunda seção ele chama de processos. Como se dá o processo de construção do discurso teológico? Ele vai falar da prática teológica em si mesmo, da linguagem teológica, qual é a linguagem mais apropriada para expressar os conteúdos da religião e da teologia. Na seção 3, ele vai tratar das articulações, ele chama de articulações, que nada mais é do que as relações entre o discurso teológico e outros discursos presentes em outras ciências e em outros saberes da modernidade. A teologia não é um discurso isolado e voltado, circunscrito para si própria. A teologia é um discurso dialogal, ela precisa, é de sua própria natureza, dialogar com a cultura e com outros discursos presentes aí no contexto em que vivemos. E a última parte, o Clodovis Boff vai chamar de questões complementares. São outras temáticas relacionadas ao estudo da teologia, em que ele vai contemplar nessa última parte, como por exemplo, ele vai falar das disposições básicas para o estudo da teologia, a história do termo teologia. Ele precede o surgimento do cristianismo, né? O termo teologia é anterior ao aparecimento histórico do cristianismo. O que há de teologia na Bíblia, as formas do discurso teológico, a questão muito importante do pluralismo teológico, do pluralismo cultural e religioso em nossos dias, como que o discurso teológico cristão se relaciona com uma cultura que é relativista, que é pluralista, enfim. Então são dicas, são intuições, são conselhos interessantes para quem entende essa grande e útil tarefa de pensar a sua fé teologicamente. É um livro grande, é um livro bastante volumoso, são mais de 700 páginas, mas escrito numa linguagem muito acessível a todas as pessoas. Muito bem dividido, são muitas seções, e o que eu acho interessante é que ao final de cada seção desse livro, o Clodovis Boff acrescenta dois elementos que eu acho que são muito interessantes. Um elemento ele chama de excurso. Ao final de cada seção do livro, você vai encontrar o que ele chama de excurso. O excurso são textos menores, mas com um nível de profundidade um pouco maior, aprofundando de uma maneira rápida e pontual aquilo que ele trabalhou na sessão anterior. E um outro elemento que ele acrescenta em todas as sessões são pequenos textos coletados de grandes teólogos da tradição cristã. Então, por exemplo, se ele estiver falando, quando ele fala sobre linguagem teológica, ele termina o capítulo com excurso, um texto pequeno de aprofundamento conceitual sobre o tema, e
um outro texto que é um recorte de algum teólogo, Agostinho, São Tomás de Aquino, Bernardo de Claraval, quem quer que seja, um pequeno texto de uma página e meia desse teólogo, também sobre o tema que foi tratado na sessão respectiva. Então é uma obra de respeito, é uma obra de fôlego, uma obra imprescindível para quem, como eu, pensa que teologia é coisa séria e pensa que teologia é coisa que tem que ser feita por todas as pessoas que creem, todas as pessoas que fazem adesão ao discurso da fé. Tá? Então está aqui Teoria do Método Teológico de Clodovis Boff. É a resenha no nosso canal neste dia. Eu espero que você tenha gostado demais dessa resenha. Se esse é o caso, eu peço que você curta a nossa resenha aqui embaixo. Se ainda não fez, se inscreva no nosso canal. Não esqueça de marcar esse sininho aqui, que é para você receber as notificações assim que nós postarmos nossas resenhas. Eu peço que você, se você gostou desse vídeo, distribua, compartilhe aí nas suas redes sociais, para que outras pessoas também possam ter acesso a esses conhecimentos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.